Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Boa tarde a todos, a todas. Nós vamos iniciar o terceiro episódio da quarta temporada da Sociedade dos Geógrafos Mortos. Nessa quarta temporada, nós vamos ver alguma coisa sobre o tema espaço urbano. E começamos com os dois primeiros episódios falando de como o geógrafo pode ver, enquanto geógrafo, o espaço urbano. Eu diria que isso seria por meio de ver o espaço urbano como sendo simultaneamente fragmentado, articulado, campo simbólico, campo de lutas, e que essas quatro dimensões do mesmo objeto têm o sentido de também simultaneamente serem um reflexo social, um meio social e uma condição social. Nós vamos então entrar agora em alguns temas selecionados. Não pretendo falar de tudo. Selecionei os seguintes temas: agentes sociais da produção do espaço, ou agentes modeladores do espaço urbano. Terá 3 episódios, nós começaremos agora. Falaremos a seguir do segundo tema, segregação residencial. Falaremos depois sobre estrutura espacial do varejo e serviços na cidade, fazendo um total de 12 episódios. Bom, mas eu vou começar com a bibliografia, que é muito ampla. Eu sugiro que vocês vejam na Revista Brasileira de Geografia, que está toda digitalizada. Já falei isso algumas vezes. Vejam os textos de Elizabeth de Souza Cardoso, os textos de Roberto Schmidt de Almeida, o texto de Tânia Strohacker, um texto da Fania Friedman. E, se possível, vejam a dissertação de mestrado, que não está digitalizada, está na UFRJ Geografia, do Márcio Pinhon de Oliveira sobre a fábrica Bangu. Em termos de livro, vejam A Propriedade Santa, da Fania Friedman, que fala da propriedade da terra da ordem beneditina. E vejam o muito importante livro do Luiz César Queiroz Ribeiro, Dos Cortiços aos Condomínios Exclusivos, um livro de 1995 e que fala, teoricamente, dos proprietários de terra e dos promotores imobiliários no Rio de Janeiro. Mas eu quero, sobretudo, enfatizar um texto que vai servir de base para o início desse episódio e vai ser central no segundo episódio dessa temática, ou seja, o nosso quarto episódio, que é o texto do geógrafo espanhol da Universidade de Barcelona, Horácio Capel, que já nos brindou com o antológico
Filosofia y Ciencia en la Geografía Contemporánea, de 1981, e de um outro livro sobre morfologia urbana. Trata-se de um artigo de 1974 publicado numa revista espanhola, Geografia, que se chama, em português, Os Agentes Modeladores do Espaço Urbano Espanhol. Ele estabelece uma categoria que nós iremos discutir. Essa contribuição do Horácio Capel é notável, sobretudo se nós considerarmos o ano de 1974, que é o ano em que Henri Lefebvre produz o seu monumental La Production de l'Espace, a produção do espaço, que tem uma versão para a língua inglesa. Está muito próximo da produção do Manuel Castelli. A questão urbana, do livro do David Hartley, Justiça Social e a Cidade, que são livros da primeira metade dos anos 70. Esse texto do Capel insere-se entre as grandes contribuições sobre esse tema. E por isso, eu quero homenagear esse grande geógrafo, mais do que espanhol, europeu, mais do que europeu, global. Eu chamo a atenção que esse tema de quem produz o espaço urbano é um tema recente na academia. Ele praticamente está inexistente, de uma maneira sistemática, antes dos anos 50 do século passado. Uma boa revisão sobre este assunto aparece com um colega meu do IBGE, Luiz Cavalcante da Cunha Baiana, que em 1978 publicou uma revisão bibliográfica do estado da arte, em que entra naturalmente o Horácio Capel. Esse texto está publicado, já falei nisso, no Boletim Carioca de Geografia. Falido e cremado, infelizmente. Mas é uma revisão extremamente importante. O tema está em aberto. Ele é muito dinâmico. Nós vamos ver que os agentes da produção do espaço vão mudando ao longo do tempo, novas categorias aparecem. Aqui no Brasil é notável o papel do crime organizado, através dos milicianos. Não quer dizer que o crime organizado não esteja presente nas empresas formais ilícitas, mas os milicianos desempenham, sobretudo em certas áreas da periferia do Rio de Janeiro, um papel fundamental. Vejamos, então, o primeiro ponto sobre o assunto. Há na literatura um equívoco muito grande a respeito de quem produz o espaço urbano. O primeiro equívoco, que chega a ser hilário, é quando se fala que quem produz o espaço urbano é a mão invisível do mercado. Ora, essa mão nunca foi invisível. Ela é invisível e ela não está calcada nessa pseudo-lei geral, oferta e procura. Falar isso que muitos economistas ainda reproduzem tem um profundo sentido ideológico, isto é, escamotear a realidade, falsa consciência. É como se o mercado fosse uma entidade supra-orgânica, quer dizer, uma entidade que pairasse sobre a sociedade e que os
pobres seres humanos estariam submetidos a seus interesses, às suas regras, à sua lógica. Ora, não é possível isso para uma discussão acadêmica. Esqueçam isso. Eu diria agora, é hilário se não fosse deprimente, triste. É um equívoco. O segundo equívoco é quando se fala simplesmente que quem produz o espaço é o Estado. Ponto. Mas que Estado é esse? O pressuposto do Estado é como também fosse uma entidade supra-orgânica. Quer dizer, uma entidade pairando sobre a sociedade. Mas eu diria ainda mais, o Estado, nesse caso, é como se fosse o Estado do Friedrich Hegel, o Estado hegeliano, governado por um monarca poderoso, onisciente, onipresente, que atuaria com firmeza, que atuaria com retidão, organizando a sociedade e o espaço urbano. E ele seria mediatizado por burocratas, que fariam a mediação entre ele, o monarca, e seus súditos. Ora, o Estado, como se verá, não é nada disso. O Estado é complexo, é cheio de contradições, não tem uma autonomia, salvo, aparentemente, aqueles regimes profundamente autoritários, a discutir isso, mas o Estado não é aquele que produz o espaço urbano, ainda que tenha muita força, ainda que regule leis, princípios, normas jurídicas, mas não é ele quem produz o espaço. Ainda é ele que às vezes atue diretamente, fazendo um saneamento, desmontando colinas, abrindo avenidas, mas não é ele que produz o espaço de forma exclusiva. É preciso ter cuidado. O espaço está presente em todos aqueles que analisam a produção do espaço urbano, mas não dessa maneira simplória. O terceiro equívoco é quando se diz: quem produz o espaço urbano é o capital. Isso é muito bom de dizer com os amigos num bar tomando chopp. Lá num dado momento, diz: é o capital. O capital é que produz o espaço. É um equívoco. Porque, nesse sentido, dito dessa maneira, o capital aparece destituído das relações sociais. Aparece também como algo abstrato, uma entidade supra-orgânica, que com seus interesses define o que será a produção do espaço. Isso não quer dizer que o capital esteja ausente da produção do espaço, está e cada vez mais, mas dizer quem produz o espaço urbano é o capital é um equívoco. Este equívoco está muito mais presente que o equívoco do Estado, que ainda é um equívoco muito forte, e ambos muito mais fortes que o hilário e triste equívoco da mão invisível do mercado. Atenção, porque mesmo que nós tenhamos consciência desses três equívocos, às vezes em nossas falas, em nossas aulas, em nossos textos, esse equívoco sutilmente está presente. Mas é preciso lembrar tudo isso para que nós estejamos alertas em relação a esses
3 equívocos que dominam a literatura sobre o espaço urbano, no que diz respeito a quem produz o espaço urbano. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que deriva da crítica a essas 3 visões equivocadas, é que o espaço urbano é produzido por agentes sociais. Agentes sociais que têm seus interesses, seus propósitos imediatos e remotos, que têm suas contradições, que têm suas alianças temporárias via de regra, e que são regidos, de alguma forma, por um conjunto de regras que regula a ação desses agentes sociais, que, portanto, não são autônomos, em princípio, porque eles são regulados por normas jurídicas, por um quadro jurídico, conforme aponta o professor Capel. Mas esse quadro jurídico regulador não é neutro. Ele é o resultado de uma tensão, de um embate e de ganhos temporários de um ou de outro agente social, de uma ou outra categoria de agente social, de forma que uma tensão na produção do espaço está sempre presente. Mas é preciso ter clareza nessa coisa não monocrática, não única na produção do espaço urbano, por vários agentes sociais inscritos na sociedade, dela fazendo parte, nela influenciando, mas que não tem uma autonomia total. Isso chama atenção para a importância, mais uma vez, da contradição e dos embates sociais na produção do espaço urbano. Bom, visto isso, vamos falar do professor Horácio Capel e de seu texto, que eu acho algum programa de pós-graduação, alguma revista poderia pedir autorização e colocar em português e publicar esse artigo. Mas ele já tem 50 anos. Por isso mesmo, em homenagem aos 50 anos dos agentes modeladores da produção do espaço na Espanha, que apresenta as categorias que são básicas para entender esta ação dos produtores do espaço urbano. Horácio Capel produz esse texto em 1974. E ele apresenta algumas categorias que são fundantes na análise da produção do espaço urbano. Isto é um ponto de partida. Outros agentes podem estar incluídos ou podem ser incluídos, e foram. Mas o ponto de partida é isso. Essa inclusão de novos agentes pode ser vista como um desdobramento das categorias indicadas por Horácio Capel. E é assim que a ciência funciona. Não é uma crítica a Capel, é uma homenagem a ele. Dizer, olha, o que o senhor fez é válido, foi útil e me permite avançar. Não é um ponto de chegada, mas é simultaneamente de chegada e de partida. Quais são as categorias que Horácio Capel nos indica?
Primeiro, os proprietários dos meios de produção, particularmente os industriais. Segundo, os proprietários fundiários, ou seja, proprietários da terra rural e da terra urbana. Terceiro, os promotores imobiliários. Quarto, o Estado. Esse tema eu comecei a considerá-lo no meu segundo curso na pós-graduação, lá na UFRJ, curso sobre a organização interna da cidade, no segundo curso em 1976. E fui vendo que era possível introduzir outros agentes. Em 1989, no meu pequeno e esgotado livro da editora Ática, série Princípios, chamados O Espaço Urbano, eu introduzi uma quinta categoria, os grupos sociais excluídos. Então, o ponto de partida daqui para frente será o conjunto dessas 5 categorias de agentes sociais que tem como base o texto do Horácio Capel. E eu quero insistir que é fundamental que nós consideremos os agentes da produção do espaço. Não é possível nós estudarmos a organização do espaço urbano sem levarmos em conta que quem organiza, desorganiza, ou seja, produz, desestrutura e produz de novo esse espaço urbano. Se nós não falarmos dos agentes modeladores e formos claros e objetivos nessa discussão, em elucidar o papel que cada grupo social, cada agente teve nessa produção do espaço, nós vamos nos remeter inconscientemente, apesar de discordarmos, nós vamos nos remeter à mão invisível do mercado, a um Estado hegeliano ou a um capital destituído de relações sociais. Nós vamos abolir as contradições. Nós vamos, em breve, cair naquela descrição, muitas vezes muito bem feita, calcada em estudos empíricos profundos, mas que não permite que nós possamos compreender a própria organização espacial. E é necessário, para transformar o mundo, que nós, primeiramente, saibamos compreendê-lo. Isto é central. Nós vamos continuar no próximo episódio discutindo um pouco, porque o campo é inesgotável, a contribuição do Horácio Capel, para depois avançarmos um pouco mais. Ok? Até uma próxima. O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.